esta noite eu vou falar alguma coisa que de alguma forma estimula os irmãos a lerem Provérbios conosco. Eu tenho lido muitos comentários, muitos estudos sobre Provérbios, tenho ouvido alguns estudos, e um deles falou em especial a mim, de um pastor chamado Pastor Felipe Seabra. Algumas ideias que ele apresentou, eu vou compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. Muito bem, então quero falar com os irmãos sobre a sabedoria para evitar ciladas. Antes quero convidar os irmãos para, no próximo sábado, os jovens vão estar se reunindo para um culto jovem. Provavelmente vai ser aqui mesmo, mas se você tem um jovem na sua casa, empurra ele para cá, mas se você vier trazê-lo, melhor ainda. Então é para toda a igreja, é um momento de comunhão, de louvor a Deus. Então eles estão contando com a presença dos irmãos, próximo sábado à noite, ok? Então vamos pensar sobre a sabedoria para evitar ciladas. Eu estou assim muito impressionado, e vocês também, como tem notícias de ciladas que pessoas estão caindo. Quantos golpes, quantas situações de maldade, de engano, que as pessoas estão sofrendo. E não é fácil. Quem, por exemplo, é aposentado é extremamente bombardeado por telefones. Eu não sei como é que eles conseguem, os nossos telefones, conseguem saber quanto a gente ganha, quanto a gente já tem de comprometimento com o empréstimo. Aí eles descobrem que a gente tem uma margenzinha ainda para fazer mais empréstimo, a pessoa já está atolada de empréstimo, e aí eles então fazem um plano para trocar. Você está pagando tal juro, pague dessa outra maneira. Fazem de uma coisa assim tão aparentemente vantajosa, mas que na verdade é uma arapuca que muitos estão caindo. Eu recebo em torno de 10 a 15 desse tipo. Então, claro que eu bloqueio todos eles. E às vezes pessoas, moças, e a gente às vezes dá uma vontade de dizer algumas verdades, mas tem muita gente ali que está trabalhando e de alguma forma não sei se elas têm consciência que aquilo é alguma coisa sórdida, porque as promessas não se cumprem e as pessoas depois ficam prisioneiras dessa situação. Então isso acontece muito. Eu bloqueio no meu telefone todos esses telefonemas indesejados. Eu acho que imagino que vocês façam também, mas há um site que chama Não Me Perturbe, e aí você pode pedir o bloqueio. Saiu agora também uma legislação em que todas essas questões de call center, de vendas, tem que ter um número inicial para a gente ficar livre dessa situação. É muito ruim, e às vezes as pessoas, naquele seu desespero, acabam sendo ludibriados. No meu telefone, eu já tenho bloqueado mais ou menos uns 800 telefonemas desse. É um negócio impressionante. Só que eu não posso perder o meu telefone, que se eu perder e comprar um outro aparelho, o bloqueio está no aparelho, né? Agora tem um sistema que pode bloquear. É impressionante, toda uma rede que está aí para... Aí o que a gente faz? Vários deles eu ligo, eu às vezes não atendo, depois eu ligo. E quando a gente liga, diz: esse telefone não existe, esse telefone não existe. Quer dizer, então são números que são usados por picaretas, porque se depois você quiser retornar e reclamar por alguma coisa que não foi feita bem, então você não tem mais a quem reclamar. Então, toda essa história aí de golpes, de ciladas que estão acontecendo, de pessoas querendo passar a perna,
Então, é muito triste. Então, eu sei que você já, essas coisas de pirâmide, lá em Cabo Frio, lá centenas, milhares de pessoas entraram naquela gana de ganhar dinheiro, e os primeiros que entram ganham muito, mas os depois perdem, os que entram depois perdem, naquela ilusão de ganho muito excessivo, e todo mundo sabe, quando alguma coisa tem ganho muito excessivo, alguma coisa está errada, alguém está sendo prejudicado dessa maneira. Então você tome muito cuidado com essas ciladas. E a Bíblia é muito clara, a gente evita ciladas com sabedoria. A sabedoria que faz a gente lidar com estas ciladas. Ciladas também de homens que se deixam seduzir por mulheres inescrupulosas, e às vezes mulheres que se deixam seduzir por homens inescrupulosos e que conseguem tirar delas suas economias, iludidas com palavras assim e amor que nada, e paixão que apenas teatral. Pois bem, vamos ver como lidar com isso. O livro de Provérbios, ele não é todo de provérbios. Provérbios seriam um versículo só com um provérbio, cada versículo um provérbio. Não, até o capítulo 9 de Provérbios, ele tem temas que vai tratar sobre a sabedoria, sobre a questão das ciladas, sobre as questões, são discursos, né? E depois, a partir do capítulo 10, é que você vem com uma série de provérbios, chamados Provérbios de Salomão, mas a gente, embora se diga de Salomão, é claro que talvez muitos sejam dele, mas muito também seja uma coleção de provérbios que tinha circulando aquele tempo. Eu, por exemplo, tenho em casa uns 5 livros sobre pensamento, citações. Então, o livro tem o nome lá do autor. Esse autor tem vários pensamentos, citações no próprio livro, mas a grande maioria não é dele, mas o livro está com o nome dele, claro, ele dá crédito a quem é. Então, há uma discussão, quando se fala Salmos de Davi, se aquele significa para Davi, que alguém deu para ele, de autoria de Davi, né? Ou então da coleção de Davi. Então, a mesma coisa é assim, há essa discussão, se os provérbios são todos de Salomão, quando está de Salomão, ou são direcionados, enviados a Salomão, ou então são da coleção de Salomão. De qualquer maneira, referendado por eles. Até alguns capítulos, como 30 e 31, já são de outros autores, né? E já se diz lá, todo o capítulo 31 é de Emuel, e outro o 30 também de outra autoria. Então, de qualquer maneira, a responsabilidade por aquela coleção e por referendar cada pensamento foi de Salomão, e que, de alguma forma, iluminado pelo Espírito Santo, selecionou aqueles que estão em sintonia com o Espírito de Deus. Então vamos lá, vamos pensar um pouco nessa questão, em primeiro lugar, nessa questão das ciladas, né? E nós vamos ler alguns textos juntos aqui, você vai acompanhar ali na projeção. A gente pode até desligar essa luz aqui, para talvez melhorar aqui, e então vamos acompanhar. Eu queria que todo mundo participasse aí, de alguma maneira, nessas leituras que nós vamos fazer. Então vamos ver quais são os tipos de ciladas que a gente enfrenta, e que o Provérbios, olha que escrito há mais de 3.000 anos atrás, mas a natureza humana é absolutamente a mesma. Nós não mudamos nada, passam anos e anos e a humanidade continua a mesma, os mesmos males, as mesmas
as mesmas iniquidades e as mesmas carnalidades. Então, não se pode dizer em termos de pecado que antigamente era pior do que hoje. Não, é tudo igualmente. O pecado de Sodoma e Gomorra ainda é o pecado de muitos lugares no nosso bairro, em vários. Então ele está agora diluído em todos os lugares. Então, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Mas felizmente, Deus ainda tem um contingente de seus filhos que de alguma maneira dão uma freada na situação e que estas coisas ficam no subterrâneo da escuridão, das trevas deste mundo, e que às vezes a mídia e as rádios e TVs acabam tirando essas podridões do lugar onde deviam estar e vão se apresentando. Então vamos primeiro pensar em ciladas. Uma que o autor de Provérbios vai nos mostrar é a cilada da sedução, ou das seduções. Então, vamos ler esse texto de Provérbios, capítulo 5, versos 3 e 4. 3, 4 e 8. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Verso 8. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Isso não é só para mulher, isso também é para homem. E há homens iníquos e mulheres iníquas que usam o processo de sedução para destruir vidas, destruir casamentos e levar jovens incautos a uma vida promíscua. E estão aí vendendo seus corpos e atraindo as pessoas para uma vida desregrada. Então nós vivemos numa sociedade muito promíscua, uma sociedade muito erotizada, e há um contingente enorme de pessoas a serviço disso, para tornar esse processo de erotização, de excitação, de sedução ainda mais intenso. É muito difícil ser crente num tempo desse, é muito difícil se manter incólume, purificado, ou separado, distante dessa situação. Isso está em todo lugar, a gente vê esse contexto. E agora também com mais evidência a questão também de homossexualismo, em que e as pessoas fazem coisas escancaradas e já não há mais freios para nada. E se você se insurge contra isso, você acaba também sendo esmagado por uma situação e grupos que de alguma forma tornam essa prática e querem tornar as práticas imorais, impróprias, impuras, pornográficas, promíscuas, como normal. Então, a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com isso e perceber quando nós estamos sendo envolvidos por esta sedução do mundo. Eu visitei dois jovens que estavam afastados da igreja, e eles me falaram: pastor, qual é o problema de a gente ficar fazendo sexo? Isso é coisa nossa, tá? Viver uma vida promíscua. Então, as pessoas estão sendo subvertidas por toda essa caminhada, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se deixar levar por isso. Outra questão de ciladas são os golpes que se aplicam, como eu mencionei. Vamos ver Provérbios capítulo 6, verso 1 a 5. Eu leio um, os irmãos vão ler o outro. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, se com um aperto de mãos
empenhou-se por um estranho, os irmãos. Muito bem. Verso 3: então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. 4. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave que do laço que a pode preceder ou prender. Bom, aqui está, meus irmãos, a descrição de pessoas que de alguma forma, por boa fé, por ingenuidade, por falar demais ou por se comprometer sem pensar, acabam envolvidos em algum golpe, alguma armadilha. Aqui o provérbio fala muito sobre essa questão de ser fiador, mas é mais do que isso. Você, claro, as pessoas vêm com aquele desejo de que você seja fiador, e hoje cada vez a gente é menos fiador, e as empresas de aluguéis estão agora procurando outros caminhos, como depósitos, como seguros, etc., porque realmente as pessoas têm muita dificuldade de fiador, mas às vezes você precisa ser. Eu já fui fiador de algumas pessoas, eu tenho imóveis que eu aluguei meu nome para algumas pessoas queridas e são muito honradas, mas eu sempre penso assim, eu vou alugar esse imóvel, essa pessoa maravilhosa pode não pagar, então eu digo, eu só vou ser fiador se eu puder pagar aquele aluguel que a pessoa eventualmente não vai pagar. Joia, mas não é só isso, há todo às vezes a gente sem querer se envolve, confia em alguém sobre alguma coisa, alguém que te deixou em aperto muito grande, alguém que deixou uma dívida para você, alguém que de alguma maneira te prejudicou. Então, o Provérbios está dizendo aqui, você não pode, você tem que ficar atento. Se você empresta o dinheiro, se você e a pessoa não paga, não tem, acho que você vai perder mesmo. Mas se você empenha seu nome em algumas coisas, se compromete a sua integridade em alguma promessa ou em alguma ação que você impensadamente fez, ele está dizendo assim, vá atrás disso, resolva esse problema, não fique sentado, não fique parado, não fique acomodado, vai na pessoa e se humilhe, se você não pode me prejudicar, vamos resolver isso, mesmo que você saia no prejuízo, mas não deixe o seu nome apodrecer, não deixe a situação piorar, resolva isso, saia dessa armadilha, como um animal que está preso e está tentando sair daquela armadilha, não se descanse nisso, não deixa a situação piorar, reaja a essa situação e depois risca aquela pessoa do livro das suas considerações, porque mas você não tem que se livrar dessa situação de constrangimento. Eu passei uma situação muito ruim quando eu estava em Belo Horizonte. Eu aluguei um imóvel lá, um escritório para funcionar a ANEB, Associação Nacional de Escolas Batistas. Eu era o diretor executivo da ANEB, visitei dezenas de escolas no Brasil, e lá era a sede em Belo Horizonte. Eu tinha saído do colégio, alugamos essa sala, e aí funcionamos lá durante uns 2 anos, nesse imóvel, e quem foi fiador para mim foi um casal muito querido, muito amado nosso. E aí, quando saí, naquela pressa de sair, veio um senhor que era membro de uma igreja dessas aí pentecostal, disse, olha, eu vou aproveitar que está aqui, eu vou ficar com essa sala. Eu falei assim, então você vai no escritório lá. Ah, mas o seu ainda está para vencer. Não, vai vencer daqui uns 6 meses. Então você só deixa eu ficar aqui nesse imóvel aqui por esses 6 meses, enquanto isso eu vou preparando, eu tenho um escritório, eu sou um crente, essa coisa todinha, eu trabalho nisso. E aí eu assim, acreditei nessa história e passou 1, 2, venceu o aluguel, e ele não
foi lá para renovar e o escritório renovou automaticamente, então ficou aquele imóvel no meu nome, e eu desesperado porque aquilo estava comprometendo um casal querido que se tornava fiador, e ele não passava. Então eu ligava, eu fui algumas vezes lá em Belo Horizonte, atrás dessa pessoa, e pressionava ele, não, pode deixar, essa semana eu resolvo. Passava um mês e não resolvia, era um tormento muito grande na minha vida, que ele não passava para o nome dele, esse aluguel. Mas eu não descansei nisso, porque primeiro estava o meu nome envolvido, segundo, o nome de pessoas queridas envolvidas, e aí eu chamei ele a responsabilidade como cristão. Eu acreditei em você, e enquanto eu fiquei assim no pé dele, enquanto ele não resolvesse aquilo, pressionando, até que ele, depois de muito sofrimento, quase um ano e pouco depois, ele passou para o nome dele. Aliás, ele até saiu do imóvel, mas felizmente não deixou dívida. Mas é um tormento, e como ele estava pagando, eu podia descansar nisso, mas isso era uma situação extremamente desconfortável. Então, se você entra numa cilada, se você está alguma coisa com seu nome pendurado, alguma coisa para ser resolvido, o provérbio está dizendo, vai atrás, não descanse, resolva isso, vá como um animal que está na cilada e resolva essa situação. Você tem uma pendência com uma pessoa, você está, digamos assim, desculpa a expressão, mas você está preso, não vou nem usar a expressão, você está preso em relação a alguma coisa do passado. Vai lá, resolva isso, se liberte dessa pendência e lute para que haja essa redenção da sua vida. Essa é a orientação que vem aqui de Provérbios. E 2, aqui o Provérbios também vai nos ensinar nessa parte inicial que o ser humano é que produz essa cilada. Então, são os nossos irmãos da humanidade mesmo que produz. Ele vai dizer a característica desse ser humano que produz a cilada. Capítulo 6, versos 12 a 14. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maliciosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. É aquele camarada que todo carismático, que impressiona você, com pisca, ele movimenta tudo para te iludir, para te enganar. Ele, na verdade, está tentando fazer com que você caia na lábia dele. Ele, verso 14, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia, é o coração dele. Então, é aquela pessoa que vem e te oferece coisas maravilhosas, faz promessas assim, além do que seria razoável, e você, na sua ingenuidade, na sua falta de sabedoria, sem examinar, cai nessas lorotas, nessa encenação toda que Provérbios está dizendo, e depois se vê engodado, se vê envolvido em situações extremamente constrangedoras e que leva, às vezes, o seu dinheiro. Eu não sei como as pessoas conseguem liberar dinheiro em situações tão estáveis, mas elas são tão convincentes, elas são tão impressionantes. Essa semana mesmo está aí um golpe de uma empresa que levou muito dinheiro de muita gente, mas ela tinha um andar todo de um prédio luxuoso lá da cidade, e as pessoas iam lá, eram recebidas com pompa e circunstância. Então, nas primeiras aplicações elas ganhavam muito dinheiro, depois elas foram aplicando, e as coisas foram começando a piorar. Então eles depois fecharam tudo e deram um golpe enorme em muita gente. Então a gente tem que ser muito sábio e não ser ingênuo para não cair nessa situação. Eu era diretor de uma instituição e aí vieram me visitar uns 3 homens de terno, bem vestidos e tal, e disse: olha, nós representamos um grupo de empresa e
nós estamos em contato com o governo para intermediar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é aquela lei em que as empresas podem patrocinar alguma instituição para fazer alguma coisa sem fim lucrativo, e elas participam disso e podem abater isso no pagamento do imposto de renda delas. Então, nas nossas escolas confessionais sem fins lucrativos, normalmente tem seus patrimônios tombados, tem o seu alguma coisa sempre para fazer. Então, no caso da instituição que eu dirigia, eram uns prédios que eram tombados, que precisavam se recuperar. Então ele disse, não, nós temos convênio com a Coca-Cola, com não sei o quê. Então, deixa com a gente aqui, nós vamos trazer o benefício da Lei Rouanet e essas empresas vão reformar esses prédios tombados aqui. A coisa era tão fantástica, tão maravilhosa, que, como se diz, quando a esmola é muita, o pobre desconfia, né? E aí eu comecei a fazer muitas perguntas, comecei a levantar, falei assim, deixa o contrato, um contrato bonito, lindo, bem em forma. A gente foi examinando, orando a Deus e verificando que algumas coisas pareciam que não batiam, consultando aqui, consultando ali. E depois, então, na medida que eu ia fazendo perguntas mais preocupantes para eles iam se distanciando e iam perdendo contato até que sumiram. Pois bem, eu saí dessa instituição. Anos depois eles voltam, já era outro diretor. O diretor ficou entusiasmado com a coisa, fechou o negócio, liberou recursos para ele e lá se foram R$70 mil da instituição. Então, por falta de sabedoria, por falta de não reconhecer aquilo que não tá bem fechado, porque aquilo que não tá bom demais para ser verdade, as pessoas caem nesse engodo. Isso é muito triste, de pessoas inescrupulosas, que às vezes quando eu fico chateado, eu atendo uma moça com voz suave, ela assim, filha, você tem consciência que você está enganando centenas e milhares de velhinhos em todo o Brasil, oferecendo uma coisa de... Aí ela no silêncio me ouvindo, daqui a pouco, claro, né? Então, eu imagino que elas são treinadas para isso e que talvez lá no fundo do coração não queiram fazer isso, mas precisam porque ganham comissão com essas coisas e dane-se o mundo. Então nós vivemos nessa situação e Provérbios nos recomenda isso. Agora, o ser humano é que não aprende com seus erros. Às vezes a gente erra e as pessoas não aprendem, já passaram por outra experiência e parece que passam de novo. Vejam só o Provérbios capítulo 5, verso 11 a 14. Diz assim, está aí? Verso 11. Alguém que fez uma avaliação, que cometeu tantos erros, entrou em tantos golpes e que imaginava que ia se dar bem e não deu. Ele diz assim, no final da vida, você gemerá. O final, o provérbio dizendo a respeito das pessoas que não aprendem com seus erros. Você gemerá. Você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastados. Verso 12. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Verso 13. Não ouvi os meus mestres, não escutei os que me ensinavam. Verso 14. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. São pessoas que não aprendem com seus erros, são pessoas que não ouvem conselhos, são pessoas que não têm esse livro sagrado para nos dizer como a gente deve agir, como a gente deve ser prudente. E Provérbios está aí e tantos outros ensinos bíblicos. Então, meus irmãos, precisamos
de sabedoria, dessa sabedoria divina, para nos blindar, porque vivemos numa sociedade extremamente iníqua, e se nós não formos sábios com a sabedoria de Deus, e não sermos engodados por nós mesmos, né, nós vamos entrar em grande dificuldade. Cuidado com estas vendas fáceis, cuidado com estas promoções maravilhosas, cuidado agora com estas vendas pela internet, quando a pessoa apresenta todas as coisas maravilhosas, e elas vão se dar mal. Ouvi a história de uma pessoa que ela precisava de umas peças tal, para o seu carro importado, etc., e ela viu a propaganda, viu que aquela coisa era maravilhosa e que o preço estava maravilhoso, então ela depositou R$3.000 e está esperando até hoje as peças chegarem. Isso tem acontecido muito. Por quê? Por falta de prudência, por falta de sabedoria, por falta de discernimento sobre as coisas. E alguém disse assim: então você teve um prejuízo de R$3.000? Aí ele disse: não, eu não tive prejuízo não, eu fiz um curso que me custou R$3.000 para eu aprender a não fazer de novo, a não errar de novo. Então tem gente que está gastando. Pior é quando a pessoa não aprende com esses enganos e ficam seduzidos. É como se diz assim: macaco velho não coloca a mão na cumbuca. Cumbuca é aquela banana que está lá num recipiente com a boca pequena. Ele bota a mão, segura a banana, mas não consegue tirar a banana porque então, macaco velho não coloca. Mas tem muito macaco velho continuando colocando a sua mão em cumbuca, estragando a sua vida. Então, adquira sabedoria, meus irmãos, para não ter que se meter em ciladas, em trambiques, em golpes, em seduções que vão destruir a sua vida. Há pessoas realmente que não aprendem, que deveriam aprender. Vejam só que diz Provérbios capítulo 1, verso 22, uma exortação a mim e a você, que às vezes não ouvimos o conselho das pessoas, não ouvimos o conselho bíblico, que a gente age impulsivamente, que a gente não pensa, não ora antes de tomar decisões. Aí ele vai dizer: até quando vocês inexperientes? Então a gente tem que ter essa sabedoria. Eu sou inexperiente para algumas coisas, então eu não vou fazer. Eu vou contar uma coisa pessoal, nós juntamos um recurso para a nossa filha comprar um carro lá. Ela se assessorou de pessoas inexperientes, comprou um carro no meio de um estacionamento de um tal, e acabou comprando um carro que valia menos da metade, a metade do que ela pagou. Então eles estão lá numa depressão, numa tristeza muito grande, e quem fica mais triste sou eu, que eu tive que fazer uma economia grande para mandar esse dinheiro para lá, né? Está lá o carro, mas não é aquela maravilha, não é aquela Brastemp, mas ela pagou como se fosse Brastemp. Por quê? Porque viu a promoção, viu a coisa não adequadamente e então está tentando agora consertar o carro sobre vários aspectos lá e chorou muito e eu espero que esse choro seja o choro as duas choraram lá, que uma ajudou a outra, e que seja o choro do aprendizado, né, da maturidade. Então são coisas dos inexperientes. E aí continua: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Reconheça que é inexperiente. Peça ajuda de gente madura, de gente experiente. Seja humilde. Nosso colégio está enfrentando lá muitos problemas, mas problemas sérios. Eu estou ali na rua, mas alguém que já trabalhou em colégios, em encrencas muito grandes, mas eles, às vezes falta a humildade de, não, vamos perguntar a alguém que é mais experiente. Mas não tem isso. Eu afundo sozinho. Então, eu estou sempre procurando pessoas que sabem mais do que eu, para me ajudar, para tomar as decisões sérias. E mesmo assim, às vezes a gente toma inadequadamente. E quando toma inadequadamente, a gente agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Daquilo que a gente faz. E como diz o texto, não vou descansar enquanto, de alguma maneira, ou
ou o culpado seja punido, ou eu recupere alguma coisa, ou então pelo menos salve meu nome da situação. Então, aí continua o texto: vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Tem gente que acha que sabe, né? que sabe um pouquinho e já quer achar, como diz o outro, ele faz festa com uma bola só. Uma bola de... Então, é a pessoa que não tem aquela bagagem toda e quer, de alguma maneira, a pessoa se acha, mas na verdade é um tolo. Todos, alguns deles se acham muito sábios, muitas pessoas, sabem, sábios, espertos, só que tem sempre alguém mais esperto do que a gente. Então, o segredo é a humildade, o segredo é reconhecer: espera aí, eu penso que sei, mas não sei. Eu estou pensando que é melhor eu procurar mais ajuda, é melhor me orientar mais. Sempre ficar prevenido. E aí tem gente que se acha e não percebe que não é, que está cru, que é verdezinho, que é ingênuo e que vai cair em armadilha. Não se ache, meus irmãos, não se acha errado e essa pessoa não se acha errado, não se encaixa e não aceita repreensão. Atenção, eu estava no trem e tinha um vendedor lá dizendo, olha aí, aqui está amendoim, acho que é amendoim crocante, ele está crocante e todo mundo rindo do crocante, né? Ele está crocante, ele passava para lá e para cá e crocante. Aí eu peguei lá assim, aí comprei lá posso te dar dá uma dica, você me permite? Fala. Olha, é crocante, não é crocante. Eu falo como eu quero. Então fale como quer, né? Então tem gente que tem esse espírito, né? Que prefere viver-se na ignorância, no deboche das pessoas por causa de humildade. Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8. Veja o 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Eu acabei de dizer, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Verso 8. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. O amará. Não tem coisa melhor do que as pessoas dizerem, pastor, aquilo que o senhor fez ali, eu acho que não estava legal. Assim, muito obrigado. É tão bom a gente ouvir pessoas, mas tem que ter humildade para aguentar ouvir críticas. É claro que algumas pessoas fazem críticas muito dolorosas, de forma muito cruéis e sem aquele tempero, sem aquele sabor para amenizar. Então, tem gente que é muito teimoso, ela não muda de opinião, ela não muda. E aí diz assim, eu não sou teimoso, os outros é que teimam comigo, né? Então tem pessoa que não muda de opinião, a gente está lá, então essas pessoas às vezes não vale nem a pena. Essa questão política, não adianta a gente ficar discutindo, olha, fulano é assim, não é não, blá, blá, blá. O outro é... Não tem jeito. A gente não consegue mudar as pessoas, deixa que a vida vai mudar os pensamentos dela, as convicções dela, a ideologia dela, se é que vai mudar, não sei. Mas se a gente tenta fazer isso, estão fechados para consideração. Tem gente que diz, eu não assisto tal emissora, porque essa tal emissora só fala, eu só assisto aquela porque fala bem do meu candidato. Então, aí ela fica só com uma visão, quando ela podia também ter várias visões, tem que assistir tudo lá. A Bíblia diz, examinai o quê? Tudo, e retende o bem. Então a gente tem que ter as diversas visões de pessoas que dão a gente todas as considerações, para a gente não embarcar
apaixonadamente por uma causa, por uma ideologia, e a gente vê que não era bem isso, e depois a gente lá atrás, mais velho, mas, poxa vida, eu não ouvi as pessoas, não me aconselhei. Vejam Provérbios capítulo 7, versos 21, 22, 23, vamos lá, diz assim: com a sedução das palavras o persuadiu, e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado para o matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravessa o fígado, e como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então a gente tem muito cuidado, porque certas coisas que a gente entra, pode custar a nossa vida, pode trazer morte do casamento, morte das nossas finanças, morte da nossa família, morte dos relacionamentos. Então, o problema é que as pessoas ficam focadas na isca. A isca que é o problema, que foi esta isca que foi direto para, no olhar para a isca, ela acabou indo direto para o matadouro, como diz o texto bíblico. Há uma citação de Rubens Alves, muito interessante aí, né? Então aí, Rubens Alves, ele vai dizer assim num livro chamado Pimenta: todo mundo engana, a vida é feita de enganos, os políticos enganam, os líderes religiosos enganam. Triste isso, não é, meus irmãos? Mas é verdade. A propaganda, na sua quase totalidade, é feita para enganar, é feita de enganos. Lançam isca para as pessoas abocanharem o anzol. Mas, diz ele, tenho que louvar a psicanalítica dos enganadores. Não é possível pescar usando como isca um pedaço de ferro, obviamente. Só é isca aquilo que o cidadão deseja. Então, somos atraídos pelos nossos desejos, nossas cobiças. Então, nós caímos por causa da nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. E tem coisas que nos deixam vulneráveis. A primeira coisa que nos deixa vulneráveis são os nossos desejos, nossas cobiças. A nossa vulnerabilidade está naquilo que a gente deseja demais e pode até ser tomado por ela. Veja que Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, essa cobiça entrou dentro de mim, nasceu, cresceu, me cegou. Tendo engravidado, dá luz ao quê? O pecado. Dá luz o pecado. E após ter se consumado, gera a morte da minha dignidade, a morte do respeito próprio, a morte do meu nome, a morte do meu casamento, a morte da minha empresa, a morte das minhas finanças, a morte da minha vida espiritual, do meu relacionamento com Deus. Também, meus irmãos, nós somos muitas vezes também vulneráveis por causa das nossas aflições. Tem gente que está aflita e fica vulnerável, está angustiada, está sofrendo. Gente que às vezes você está morrendo, está querendo ser curado. Então você vai, se entrega a uma propaganda de um remédio milagroso, de
de um laboratório espelunca, que inventa coisas assim do tipo rochas vulcânicas que passam, ervas que não sei o quê, e você gasta um dinheirão com aquilo. Você está vulnerável por causa da sua aflição, seu desespero, e vê nisso como solução. Você às vezes está endividado, então vem alguém com uma operação milagrosa, então você endivida mais para poder conseguir aquilo rapidamente, para pagar. Então, não é nem tanto pela cobiça, é tanto pelo desespero, pela aflição, e que cega você do entendimento. Você pode às vezes estar perdendo um querido, preocupado com isto, e aí você às vezes recebe essas ligações assim antigamente muitos caíram nisso, a maioria não, do lado do bandido. Olha, estou com a sua filha aqui, e alguém diz assim, e fizeram isso comigo, e com os irmãos também, pai, eu estou aqui, socorre pai. Você naquela aflição, você não pensa duas vezes, manda dinheiro agora. Mas para azar deles, a filha estava dormindo no quarto do lado. A minha vizinha caiu nesse golpe. A amiga dela perdeu $9.000, porque a pessoa fica, é um querido que está ali, então ela se entrega a isso, quando na verdade não tinha nada a ver. Então, a pessoa às vezes naquele luto, naquela dor, naquela saudade, vem alguém e diz, olha, nós temos condições de fazer um contato com esse querido seu, para poder tirá-lo, fazer ele se comunicar com você, uma mensagem. Que bom, é só pagar um tanto para os preparativos e tal, e a pessoa vai lá naquela ilusão, porque está sofrendo dessa realidade. Então, a igreja, meus irmãos, nós temos que ter firmeza nas nossas convicções, para que a gente seja um instrumento de esclarecimento, de conscientização. Para isso a gente tem os livros, especialmente o livro de Provérbios, para nos alertar sobre isso. Você, então, precisa ler a palavra, conhecer a sabedoria de Deus, dar ao seu conhecimento, para que você não seja engodado nisso. Pessoas, às vezes, que são engodados por religiosos, que dizem que se você der o carro, se você, aquela taxa de fogueiras santas, que você queima tudo lá, seu carro, tem irmãos aqui que já foram de lá e deram coisas assim, tudo que tinha, em prol para poder receber o dobro, o triplo. Então são os engodos aí, porque as pessoas estão nas suas aflições e têm as suas vulnerabilidades. Terminando então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu termino e eu quero ler com os irmãos Provérbios 21. Agora nós vamos ler responsivamente esses versículos que são pequenos. Mensagem do autor aos Provérbios. Palavra do Senhor. Eu leio um, vocês irmãos leem outro. Meu filho, está aí? Tudo bem? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, então você entenderá que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Vejam só, é o Senhor quem dá sabedoria. É o Senhor quem dá. Você pode até estudar muito, você pode pesquisar, mas essa sabedoria é Deus que dá.
Você pode até ter muito conhecimento, mas não tem sabedoria. É Deus que faz esses conhecimentos se conectarem para dar sabedoria. Então peça sabedoria. Se você entrou em alguma rascada, que tal faltou essa conexão com Deus? Verso 7, ele reserva a sensatez para o justo. Você é justo, Deus vai te dar sensatez. Como um escudo protege quem anda com integridade. Verso 8. Então você entenderá que o justo, direito e certo, e aprenderá o caminho ou os caminhos do bem. 10. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Que abandonaram as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Muito bem. Vejam, então Deus dá sabedoria para os que pedem a Ele. Em Cristo estão toda a sabedoria, todo o conhecimento, todos os tesouros da sabedoria, diz o apóstolo Paulo, e da ciência, está em Cristo Jesus. Ele é o Pai das luzes. E eu termino com esta promessa maravilhosa de Provérbios capítulo 3, verso 23. Vamos ler juntos? Aí, isso, vamos lá juntos. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Amém.